Olá, seja bem-vindo ao Univasf Debate. O Vale do São Francisco é conhecido no Brasil e no mundo pelo potencial na agricultura irrigada. A região possui cerca de 2.600 produtores agrícolas e garante cerca de 100 mil empregos diretos, principalmente no plantio da manga e uva. Tudo isso graças às águas do Velho Chico. Mas essa prosperidade pode ser ameaçada pela degradação do rio e pelo desperdício de água na irrigação em muitas fazendas de frutas. Nesta edição, nós convidamos o professor da Univasf, meteorologista Mário Miranda. Quem também está conosco é a pesquisadora da Embrapa, Magna Bezerra de Moura. Muito obrigado pela presença de vocês no Univasf Debate. E eu queria já começar falando um pouco sobre o trabalho da Embrapa nessa pesquisa, como é que a Embrapa ajuda nesse plantio aqui na região a auxiliar os agricultores no uso da água. A gente tem na Embrapa Semiárido uma rede composta por 16 estações agrometeorológicas automáticas e essas informações de clima, como temperatura, umidade, radiação solar, velocidade do vento, precipitação e principalmente a evapotranspiração, são disponibilizadas para os produtores da região. Também na Embrapa nós trabalhamos com a determinação de coeficientes técnicos, como coeficiente de cultivo, para as principais fruteiras irrigadas da região. Essas informações também são essenciais para o manejo da água na irrigação. Professor Mário, e a Univasf, como é essa parceria, o trabalho da Univasf, tem alguma parceria com a Embrapa? Como é que vocês ajudam aí a agricultura aqui na região? Veja, em primeiro lugar, a gente também faz uma parte disso, não tão abrangente como essa rede da Embrapa. Nós fazemos isso para atender não só Juazeiro e Petrolina, nas nossas estações, a gente também faz a exposição no nosso site diária da evapotranspiração e serve para os agricultores que estão numa aproximação maior. No caso, a doutora Magna falou, por exemplo, o cara está numa proximidade, então essas estações da Embrapa e da Univasf são importantes, porque quando você está numa localidade, você puxa os dados da que está mais próximo, para tornar a sua irrigação mais eficiente. Com relação à parceria, sim, a gente vem trabalhando já há muito tempo, desde 2006, eu e a doutora Magna já trabalhamos juntos aqui, começamos com uva, né? Então há uma parceria muito boa e ultimamente a gente tem até implementado essa parceria, porque ela é muito importante, né, para a região, para a Embrapa e para a Univasf também. Bom, então vamos entrar agora na discussão propriamente dita, começando com a pesquisadora. A gente pode dizer que a nossa região ela gasta água na irrigação de forma correta? Qual a avaliação que a senhora faz? Na realidade, os produtores aqui, no início, né, da década de 80, 70, os principais sistemas de irrigação eram focados na irrigação por sulcos, né? Então, com o tempo, os novos projetos foram utilizando irrigação mais eficiente, métodos de irrigação mais eficiente, a irrigação por gotejamento e a irrigação por microaspersão, que disponibilizam a água mais próxima à planta. Além disso, na nossa região, nós temos o uso da água de forma que poderia ser melhorado, né? O sistema de irrigação avançaram, utiliza-se irrigação localizada, mas as informações técnicas que nós, Embrapa, que é a Univasf, que estamos aqui, disponibilizam para a região, poderiam ser melhor utilizadas, tanto em termos de evapotranspiração, quanto de coeficiente de cultivo. Professor Mário, e a gente pode dizer que a região, uma das preocupações que as pessoas têm é com relação ao rio. O rio, ele aguenta garantir essa água para o cultivo aqui na região? Qual a avaliação que o senhor faz? Eu acho que o ponto mais importante não é tanto o rio, João, seria a barragem, né? Sim. Porque, na realidade, a barragem vai refletir o comportamento do rio. A barragem é muito grande, essa barragem é a segunda barragem em tamanho do mundo e a maior da América Latina. E dentro de uma região seca como é a nossa. Agora, lembrar que a barragem não só tem o uso para a agricultura, como já foi colocado aqui, né? Ela tem um uso fundamental e foi para isso que ela foi criada inicialmente, para a geração de energia. Então, muitas vezes é gasto água, né, utilizado, vamos usar a palavra mais correta, seria utilizada água para geração de energia. E em 2014 e 2015 foi um exemplo disso, porque como São Paulo e o Sudeste teve um grande problema hídrico, não choveu bem nessa região, isso
provocou o uso maior da água da barragem para geração de energia, né? E, consequentemente, não só foi a agricultura que gastou água. Pegando uma parte no que a doutora Magna diz, essa eficiência, quer dizer, se nós tivermos, além do processo de irrigação, como ela colocou, hoje já é muito mais eficiente. Eu cheguei aqui em 87, se colocava água por sucro, enchia, quando o sucro ficava cheio, é que parava aquilo. Não, hoje como ela disse, é localizado, é próximo da raiz ou por microaspersão, né? Jogando ali na planta, então essa eficiência é maior. Agora, o que a gente precisa fazer é, para cada cultura, tornar essa irrigação mais quantificada possível com as metodologias, como ela já falou, que existem hoje. Então, para cada cultura, você aplicar no estádio de desenvolvimento que ela se encontra, a quantidade certa de água, porque a planta nem gosta de água de menos, nem de água de mais. Então, o processo caminha nesse sentido, tanto ela lá e a gente em parceria, a Embrapa tem feito isso, a gente precisa aprofundar esses conhecimentos. Agora ela está estudando manga e nós vamos estudar mais especificamente uva e coco, né? O consumo de água no coco em parceria com as pesquisas que a gente deve desenvolver. E aí vem uma pergunta que é sempre uma dúvida para quem é daqui da região. A gente vê que a barragem, a importância da barragem, como o professor falou, e há uma redução dessa vazão da água na barragem, a gente tem percebido. Ela interfere de alguma forma na agricultura aqui na região ou não? Na realidade, a redução da vazão da barragem é mais questões de ajuste para a geração de energia, né? Para as áreas irrigadas aqui da região, o que vai impactar é até onde essa água vai estar disponível, se os sistemas de captação dos projetos de irrigação eles conseguem alcançar essa água para levar via os sistemas que têm de transporte de água, né, as tubulações, para as áreas irrigadas. Então, não diria que a vazão em si, mas o nível da água, sim, como a gente viu no final do ano passado, o nível da água foi reduzido e houve uma preocupação de que os sistemas não alcançariam aquela água, né, para disponibilizar aos produtores, né. Não chegamos a esse ponto, felizmente, mas é uma situação que ligou o alerta, né? As pessoas se preocuparam com a gente pode dizer que a barragem é uma aliada, né? A barragem ela traz uma contribuição, né, professor? Principalmente nessa situação que a gente passou agora, né? Muito grande, João. Como Magna colocou, esse uso, né, poderia ter chegado a ser comprometido. Foi feita, inclusive, uma nova retirada de água direto da barragem, não do rio, né? Para, num caso de emergência, não se ter problema e sair da situação. Até porque a barragem, é bom a gente colocar, mesmo ela atingindo o volume zero, ela chegou a 0,9 do volume útil, mas ainda ficou na barragem, ainda fica quando ela chega no zero, um volume da ordem de 16% do volume total da barragem, que equivale a 5 bilhões e 500 milhões de metros cúbicos. Então, essa racionalidade do uso, e aí vem a questão, em determinadas épocas nós vamos voltar a ter isso. Por exemplo, nós tivemos em 2001 a barragem com 6,29%, mas naquela época não houve a crise que houve em São Paulo em 2014 e no Sudeste, 2014 e 2015, certo? Tinha havido em São Paulo uma crise grande em 1934, pior do que a de 14, agora de 2014. Mas hoje tem muito mais gente utilizando a água no caminho, né? Desde do nascedouro lá da Serra da Canastra, onde começa a primeira fonte de água do Rio São Francisco. Depois ainda passa para encher a barragem de Três Marias, e a barragem de Três Marias, em função de que lá não estava chovendo, também estava soltando pouca água para chegar em Sobradinho. Então, esse ciclo ele tem mais ou menos 13 anos, pode ser 14 ou um pouco menos, mas ele vai voltar. Então, todo esse aprendizado que a gente está dizendo aqui, de trabalhar as questões de otimizar essa quantificação da água, para você nem dar água de mais nem de menos, ela é importante.
E eu chamo a atenção para isso, para que no futuro isso não venha a ter um impacto muito grande na agricultura. Aqui, como foi falado no início, é uma coisa extremamente importante, não só para a nossa região, mas para o Brasil, em função de que a gente exporta, né, muitas frutas para o mundo inteiro. A gente tem uma participação das pessoas na rua fazendo perguntas para os nossos entrevistados. Vamos conferir algumas agora. Gostaria de saber se é verdade que nos próximos 10 anos a agricultura irrigada no Vale do São Francisco pode deixar de existir. Eu gostaria de saber qual a cultura agrícola que mais gasta água aqui na região. Como a gente viu aí, professor Mário, as pessoas estão preocupadas. Responda aí essas perguntas, por favor. Veja, no primeiro caso, a barragem, né, que eu suponho que é a preocupação do entrevistado, ou que apareceu aí na pergunta, é com relação à barragem, com relação ao rio, evidentemente é uma situação dupla. Não seria o que ele está imaginando. Por quê? O que acontece é que nós vamos ter, já expliquei isso antes, nós temos um ciclo onde, em média, entre 4 e 5 anos chove acima da média, 3, 4 chove em torno da média e 4 ou 5 anos, isso é variável para todos eles, chove abaixo da média. Então nós tivemos índice de chuva abaixo da média desde 2011, né, até 2015. 2015 foi um pouco melhor, mas isso vai existir sempre e existe desde quando o Nordeste existe, o semiárido existe e outras regiões do mundo. Então, essa questão de armazenamento de água de Sobradinho passa por essa situação cíclica da oferta de chuva em determinados anos, já que esse ciclo em média tem 13 anos, como eu coloquei, mas ele é mais grave, como aconteceu, já mencionei, 2015, 2014, porque não só aqui, veja, não só aqui foi seco, mas foi muito seco no sudeste do Brasil, na região de São Paulo e na bacia do Rio São Francisco, né, no sudeste do Brasil. Enquanto na Amazônia nós tivemos muita chuva e no ano de 2014, embora São Paulo tenha sofrido muito, o sudeste e a gente aqui também tenha sofrido, o Rio Amazonas, em função de ter chovido muito na floresta amazônica, em toda a floresta amazônica, que pega a brasileira, da Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia, Venezuela, enfim, todo, choveu tanto que o Rio Amazonas colocou a maior cheia da história e não só foi a maior cheia, em 124 anos de medição, foi a maior cheia, mas além de ter sido a maior cheia, foi 2,20 metros a mais na altura do que a maior que já tinha existido. Quer dizer, enquanto uma parte do Brasil foi seco, uma parte da Amazônia choveu bem, principalmente da América do Sul, onde pega a bacia do Rio Amazonas, que tem 1000 rios. Então, essa é uma questão que eu diria com tranquilidade. A barragem secar daqui a 10 anos, eu acho uma situação bastante difícil. Agora, em todos os setores, a gente tem que trabalhar com essa otimização, buscar esses caminhos que nós já falamos aqui, de otimização do uso da água, né? Porque a gente pode expandir as atividades e gastar menos água. E aí, quer complementar a pergunta? Com relação a um outro viés também climático, mas voltado para a produção agrícola, né, o que a gente tem visto ao longo desses anos é que o setor produtivo ele vai se adaptando às condições. A gente teve uma situação inicialmente onde o tomate foi muito importante nessa região, isso foi mudando com o tempo, a gente teve a uva de mesa muito importante, com base nas uvas com semente, como a uva Itália, por exemplo, e o mercado vai exigindo novas tecnologias, então foi exigindo uvas sem semente. Agora nós estamos produzindo bastante já, um grande avanço na área de uva para a produção de sucos, uva para a produção de vinhos. Então o setor produtivo também vai se adaptando a essas condições, né? O mercado vai exigindo, o setor produtivo vai se adaptando. O que a gente tem que se preocupar é que essas novas áreas, essas alterações nas áreas de produção sejam sempre acompanhadas pela pesquisa, para que os coeficientes técnicos necessários para o manejo da água e o manejo das culturas sejam utilizados adequadamente. Com isso, a irrigação vai ser mais eficiente. O sistema de podas, por exemplo, na manga, que depende também da condição de umidade do solo, da condição de temperaturas mais amenas, ele vai se ajustando às condições climáticas.
assim como outras culturas. Então, o que é importante é que os produtores, eles sempre acompanhem os avanços da pesquisa e utilizem essa informação que a gente vai gerando nos nossos laboratórios, nas nossas universidades, na Embrapa, como instituição de pesquisa, para o manejo eficiente dos recursos naturais, não só da água, mas também do solo e também do ambiente como um todo. Só complementando, ele pergunta quais são as culturas, Magna, que mais utilizam água, né? Aí veja, isso tem uma relação direta com a área plantada. Então, por exemplo, o coqueiro ele gasta bastante água, consome bastante água na irrigação, como também a cana-de-açúcar. Agora, a área de coqueiro é muito menor do que a cana-de-açúcar, né? E nós temos uma grande área que é a área de uva, né? Embora seja menor o consumo, então relativamente, por planta, né? Eu diria que é o coqueiro, mas tem que se ver o conjunto, ou seja, em termos de cultura, nós temos a cana-de-açúcar que ocupa uma grande área e também a uva que ocupa uma grande área, assim como a manga. E aí que entra a pesquisa também. Isso é. A gente tem focado, né, nos últimos 9 anos, nós tivemos experimentos em área de cana-de-açúcar, que é uma área extensa aqui na região. É uma área que ainda se utiliza bastante água com irrigação por sucos. Então, o consumo de água é muito maior nessa área de irrigação por sucos, né? E nos últimos 6 anos, nós focamos na cana-de-açúcar irrigada por gotejamento, que é uma irrigação mais eficiente. Ao mesmo tempo, também, a pesquisa, tanto da Univasf quanto da Embrapa, tem avançado em culturas que têm uma área um pouco menor do que a cana-de-açúcar, como a uva, porque a uva é muito importante na região. A manga é muito importante na região. Então, se nós estudamos em alguns anos a uva Itália, nós não encerramos nossas pesquisas com a uva. Nós temos que continuar e temos que avançar para as novas cultivares. Estudamos a uva Itália, estudamos a Festival, estudamos a Superior. Agora nós temos novos avanços, temos cultivares novas sendo lançadas pela Embrapa, cultivares importadas pelos produtores, que nós temos que atender a essa demanda também. Além disso, não podemos fechar os olhos para as áreas menores, como a manga, como a goiaba, a acerola tem crescido bastante na região. E, além das fruteiras e da cana que nós já falamos, também tem, né, professor, as culturas hortícolas. O tomate, o pimentão, o alface, que apesar de serem pequenas áreas, mas também são muito importantes para a sobrevivência dos produtores. A gente vai sair um pouco do campo do uso da água para falar um pouco sobre o armazenamento dessa água, já que a gente está na região do semiárido e essa água tem que ser bem aproveitada. O professor tem alguma fala para a gente sobre essa informação aí, dessa importância dessa água? Olha, João, uma das coisas fundamentais no semiárido que a gente vem já comentando há muito tempo é exatamente a forma como a gente armazena a água no semiárido nordestino. Eu diria que a gente, até hoje, não aprendeu a armazenar de forma correta a água no semiárido nordestino. Por quê? Em função de tudo que a gente tem como variáveis climáticas, alta temperatura, incidência elevada de radiação, de insolação, baixa umidade do ar, que também, quando isso ocorre, tira a água das superfícies, né? A doutora Magna acabou de falar sobre a irrigação por inundação, no caso por suco. Dali vai se perder água não pela planta, mas também a água que fica exposta, né? E a que molha o solo. Então, como ela já tinha falado antes, a irrigação localizada tem essa vantagem, porque ela já é aplicada ali próximo à raiz ou próximo da planta. Você não precisa irrigar os terrenos que ficam próximos. Então, isso é uma coisa que leva a você otimizar esse uso da água. E veja, no semiárido nordestino, se a gente pegar a região aqui de Petrolina, por exemplo, é a região onde tem o maior índice de evaporação. Petrolina, Juazeiro, entrando aqui o maior índice de evaporação do Brasil. Em média, aqui evapora dos açudes 3 metros por ano. Aí a gente vai e constrói açudes com menos de 3 metros. Isso é uma questão muito particularmente ligada aos açudes de proprietários, os particulares, porque os açudes públicos geralmente têm uma profundidade maior. Tem uma sequência de açudes nas imagens que vocês vão ver aí, que a gente
sai mexendo aí no semiárido, né? Fazendo fotos, e chega num local, lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Serra Negra, e vê esse açude, né, que está aparecendo aí. E a pergunta é, por que esse açude tem água? Porque ele tem mais de 6 metros de profundidade. Todos aqueles que a gente vê antes dele têm menos de 3 metros. Então, muitas vezes não chega no segundo ano, às vezes no próprio decorrer daquele ano, ele já seca ou fica com muito pouca água. Então, esse problema do armazenamento é muito grande e é um problema sério para a gente. Veja esse açude aí, ó, um açude extremamente raso, né, está aparecendo na imagem. Veja, a pessoa podia até duvidar, isso é um açude, mas é. Veja quanta água tem aí, mas é rasa, né? E assim vai na sequência desses açudes. Então, imagine a gente ter uma situação dessa aí, vamos imaginar que seja 2 açudes, né? Ambos estão cheios, só que um tem 3 metros de profundidade, o outro tem 6, armazena a mesma quantidade de água, 1.200.000 metros cúbicos. Mas veja, quando for com 1 ano, o açude de 3 metros de profundidade está seco, como está mostrando ali, enquanto o outro vai ter 3 metros, ou seja, enquanto num evaporou 1.200.000, no outro só evaporou 600. Então, essa é outra técnica, exemplo do que a gente está falando aqui, com os coeficientes e com a otimização do uso da água na agricultura, também ajustar nossos açudes, porque isso é o maior problema na época de estiagem. Quando você tem 2, 3 anos de seca, é um caos. Mas veja, a gente podia ter eliminado parte desse sofrimento se a gente tivesse deixado a água armazenada ou, em outras palavras, os nossos açudes fossem compatíveis com o clima da nossa região. Hoje o agricultor ele já é mais consciente sobre, sobre guardar essa água, né? Qual é o seu comentário sobre isso? Vocês que estão acompanhando ali nas pesquisas, vão ao campo. O produtor realmente está armazenando a água, né? Tem mais cuidado com a água, né? Porque além dele se preocupar com a quantidade de água, como o professor Mário acabou de relatar, então eles têm mais açudes nas propriedades, eles também estão preocupados com a qualidade dessa água. Então, a gente tem situações, a Embrapa trabalha há dezenas de anos com diferentes métodos de armazenamento de água de chuva, captação e armazenamento de água de chuva. Mas, além de se preocupar com a quantidade de água, que essa água dure durante o período de estiagem, também é uma preocupação com a qualidade dessa água. Então, o produtor, a gente procura passar informações aos produtores de como guardar essa água e guardar essa água por um tempo maior que ele possa usar durante o período de estiagem e que essa água tenha qualidade para ser utilizada durante todo esse período, né? Ainda, João, fazendo um comentário, Magna, 2 pontos importantes. A doutora Luísa Parente, e Magna também faz parte, né, da equipe Brito, lá. Né? Hein? Luísa Brito, né? Luísa Brito e o esposo, né, Milton, né? Newton. Eles trabalham com isso, inclusive a Embrapa já vem trabalhando há umas 3 décadas com armazenamento de água no solo, que é muito eficiente de reduzir a evaporação, com cisternas. E a gente muitas vezes fica surpreso que vai em alguns locais e as pessoas ainda não conhecem esse trabalho da Embrapa tão importante e há tanto tempo, né? O outro registro que a gente tem falado aqui de consumo de água das culturas, a doutora Gertrudes Macário, lá na UNEB, ela também vem estudando, principalmente com horticulturas, né, com hortícolas, e avaliando esse consumo para otimizar esse processo. Então, há várias ações na região, várias pesquisas, né? A doutora Magna já tem coisas publicadas, eu já tenho coisas publicadas, a doutora Gertrudes, a Luísa, né? E muitos outros pesquisadores, né? O Heriberto Teixeira, que antes trabalhava com isso aqui na região. Tem várias, e as pessoas precisam entender da importância que isso tem para cada um dar a sua contribuição e tentar usar aquela água de forma mais eficiente. Então, eu vejo, voltando à questão, que isso está ligado. Ou seja, se você não tem água e você tem água e perde ela com facilidade, quer dizer, muita gente poderia ter a seguinte ideia: a gente viaja daqui para qualquer lugar dentro do semiárido, João, e vai ver que muitos desses açudes que tem na beira de estrada, nenhum chega no período chuvoso, porque são açudes rasos de 2 metros, menos do que 2 metros, né?
Quando chove muito, como choveu em 2004, aparece água em tudo que acontece. Mas, rapaz, isso era um açude. Ou isso aqui era um local para armazenar. Exatamente por isso. Então, isso acontece nos açudes particulares, principalmente, e nos barreiros. Então, como eu disse, não precisa se aumentar a área do açude, não. Você pode até reduzir essa área, e em alguns lugares é possível você fazer isso. Se aprofunda o açude e você vai ter água por muito mais tempo. Aquela água que você armazenaria naquela extensão maior, pode ser armazenada numa extensão menor, né? Mas numa profundidade maior. Isso é uma técnica que deve ser usada numa região carente como a nossa. Então, João, assim, voltando à questão do armazenamento da água, a gente destaca também que muitos pequenos produtores estão recebendo em suas propriedades ou estão construindo em suas propriedades o que nós chamamos de barragem subterrânea, né? Que são as barragens ao contrário. A água não fica exposta à ação direta, a lâmina de água não fica exposta à ação direta do tempo. A evaporação é bem reduzida porque a água numa barragem subterrânea ela fica armazenada no solo. Então, isso é muito importante, tem sido bastante difundido e muitos pequenos produtores estão conseguindo passar pelo período de secas e de estiagens com essa água armazenada em barragens subterrâneas. Com isso, eles conseguem uma produção mais elevada durante o período de estiagem que muitos outros produtores que não têm a barragem subterrânea não conseguem, né? Então, é uma outra forma de armazenar água bastante difundida principalmente para os pequenos produtores que ficam no interior do semiárido sem acesso a reservatórios como açudes, né? Nosso tempo está chegando no finalzinho, mas eu quero fazer mais duas perguntas. Primeiro, para esse ano, qual a previsão de chuva aqui para a região? O agricultor vai ter um período de chuva ainda durante o ano? O que é que vocês avaliam, professor, a partir de agora? Veja, João, é importante a gente mencionar o próximo período chuvoso, né? Porque, na realidade, nosso período chuvoso começa, em média, no mês de novembro do ano, que está em curso e vai até abril do próximo ano. Veja, a gente poderia responder de uma forma contrária. Nós não temos indicativo de que o ano vai ser ruim. Ainda é cedo para a gente falar numa previsão anual, mas a tendência, pela estatística, é que nós vamos ter, nesse próximo período chuvoso, já uma situação melhor do que esses anos de 2011 até 2015. E isso depende da pesquisa, o agricultor aqui da região pode ficar tranquilo que não corre risco de sofrer nenhum tipo de fim dessas culturas na região, né? Dessa informação para as pessoas que acompanham, muita gente fica preocupada. A gente acredita que não, né? Em termos de água, a gente tem aqui, como o professor Mário falou, um dos maiores reservatórios de água do mundo. Então, com relação à questão hídrica, a gente entende que não. E que, pelo contrário, né? Podem surgir aqui na região culturas que ainda não estavam sendo plantadas, não estavam sendo cultivadas, né? Culturas que a gente tem pesquisas recentes, né? Como maçã, pera, caqui, que são de áreas de clima temperado, estão se adaptando à nossa região, algumas cultivares, né? E estamos produzindo com sucesso, ainda em termos experimentais, algumas pequenas áreas já em área de produtor, né? Mas o que a gente tem é que culturas que estavam sendo plantadas, continuam sendo plantadas e novas culturas estão sendo incorporadas ao sistema produtivo da região. Então, climatologicamente, em termos de clima, em termos de meteorologia, a gente tem uma situação muito confortável aqui, porque temos água, temos evaporação, temos manejo de água, que pode ser sempre melhorado, temos manejo das culturas como poda, como induções que são utilizadas, e isso faz com que na nossa região se pratique uma agricultura irrigada de forma a ser destaque no mundo todo, né? Então, culturas que nós já temos hoje como carro-chefe, digamos, da nossa fruticultura, como manga e uva, a gente acredita que elas permanecerão e que novas culturas, novas espécies poderão ser incorporadas ao sistema produtivo da região. Infelizmente, o nosso tempo é pouco, dá para a gente comentar mais coisas, mas temos nosso tempo aqui já chegando ao final. Gostaria de agradecer a presença do professor Mário de Miranda e da pesquisadora e deixar o espaço para as considerações finais, começando com a senhora que já deu essas notícias boas para a gente aí. A gente sempre tem que incentivar o uso da informação da pesquisa. Nós somos pesquisadores, nós trabalhamos para a sociedade, então nós geramos conhecimentos a serem utilizados pela sociedade.
pelos produtores, pelos nossos clientes, que são a sociedade. Nós disponibilizamos informações climáticas, tanto a Embrapa quanto a Univasf, de forma gratuita, e essa informação precisa ser mais utilizada, tanto para o manejo de água, quanto também para o manejo de pragas e doenças, né? Então, estão lá disponíveis no site da Embrapa, no site da Univasf, a evapotranspiração de referência, a precipitação, os dados de temperatura e outras informações que, associados a coeficientes técnicos de cada cultura, podem melhorar bastante o uso da água na região, trazendo com isso também outras informações que são relevantes para a produção agrícola, como a redução de custos devido ao bombeamento, devido ao uso de insumos, né? Então, use a informação climática, é importante, o clima é primordial para qualquer sistema produtivo. E aqui nós temos informações gratuitas e disponíveis para uso pelos produtores. Professor Mário, que já participou com a gente antes, né? Obrigado pela participação. João, eu gostaria de agradecer mais uma vez, passar aqui e ter o privilégio de estar discutindo aqui, da gente estar colocando essas mensagens novas sobre ciência, sobre agrometeorologia, meteorologia, né? Com a doutora Magna. E dizer o seguinte, a doutora Magna não só faz parte da Embrapa, não, ela também faz parte do nosso mestrado em Engenharia Agrícola, né? Ela é professora do mestrado em Engenharia Agrícola, tem feito várias orientações, né? E é um prazer tê-lo aqui conosco na Univasf. Então, eu gostaria de agradecer e dizer a você, talvez lá, Magna, para o final do ano, né, setembro, a gente pode dar essa previsão com maior precisão, né? Porque isso a gente coloca no nosso site e dizer a você que estamos sempre à disposição no trabalho que a gente faz, porque a gente não só faz essa parte da agricultura, a gente também dá subsídio à imprensa para as informações do dia a dia do cidadão, como previsão de tempo e outras informações, temperaturas mais elevadas, extremas. E, de um modo geral, a gente contribui também com essa parte. Mas é muito salutar, eu gostaria de enfocar isso, essa parceria que a gente tem com a Embrapa e também com a UNEB, porque a gente precisa se unir na região para a gente, com a força dessa união, produzir e descobrir mais coisas que são importantes para a nossa região. Só para finalizar, gostaria também de agradecer pelo convite, né, para a participação desse debate e informar que o que a gente faz é tão importante aqui na região, essa região tem um destaque tão grande com relação à produção agrícola, com relação à agrometeorologia, que próximo ano nós estaremos recebendo aqui o 20º Congresso Brasileiro de Agrometeorologia, que ocorrerá aqui na Univasf, aqui na cidade de Petrolina e Juazeiro, e será um encontro em que a Sociedade da Agrometeorologia estará aqui presente. Receberemos pesquisadores internacionais de diversas partes do país também, para um debate científico e produtivo sobre a agrometeorologia aqui na região, principalmente com foco no semiárido, né? Todos estejam convidados. Próximo ano nós traremos maiores informações. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós chegamos ao final de mais um programa. Se você tiver alguma sugestão de tema, envie para o nosso e-mail contato.rtvcatinga@univasf.edu.br. Um grande abraço e até o próximo Univasf Debate.